É, o nosso debate-papo. Vamos começar a bater vamos lá. um papo aqui, Rafael. Eu trouxe aqui um tema interessante, cara, que é sobre a bancada da cultura no legislativo. Aí, uma pergunta: temos, Rafael, bancada da cultura no legislativo? Então, oficialmente, não. Mas por quê? Tem bancada da bala, tem bancada Arrancar evangélica, esse tem bancada band-aid do aí. agro. Por que a gente não tem bancada da cultura? Boa pergunta, né, Moisés? Mas eu vou te falar uma coisa. Se a gente entendesse aí o nosso Congresso como um reflexo da sociedade, a gente já percebe o que a inexistência de uma bancada da cultura significa para o país, né? Quer dizer, realmente a gente não tem valorizado muito a nossa cultura. Isso também vai para o nível do Congresso. E a gente não está aqui falando aqui, defendendo a bandeira da música especificamente, Cultura, né? A pelo cultura amor em de geral, Deus. o músico, o ator, o artista de circo, o dançarino, toda a galera que faz arte, né, cara? Dança, música, teatro, enfim, toda artes visuais. Então, políticas públicas para essa galera da cultura tem que ser feita por quem faz cultura, né? Exatamente. A galera acha que o pessoal vai esquecer aí de um veto aí de uma certa lei que já estava tudo certinho. Não vamos não. Mas enfim, quer dizer. A gente falou aqui no quadro de Direito dos Músicos sobre a questão do cover artístico, né? Aí qual é o artista que está lá que pode dar voz a essa questão e defender ali o que seria mais interessante para a classe artística? Para você ter uma noção, Moisés, é até engraçado isso, porque a gente realmente não vê muitos artistas. Eu não sei, é um paralelo engraçado que a gente faz, mas a galera mais ligada à arte, geralmente que está nos congressos, assim, pelo menos que está em evidência, seja evidência positiva ou negativa, é o pessoal realmente da bancada evangélica. Porque geralmente muitos dos componentes, né, que estão são, às vezes, pastores e tudo mais, mas que realmente lançaram, né, que fizeram nome no mercado gospel, Certo. musical, e atendem e atuam lá no Congresso, porém não exercendo ali, ou então levantando pautas que estão ligadas ao artístico, né, ao setor artístico. Tem muita coisa que pode ser feita pelo artista, né, cara? Por exemplo, a gente teve um problema sério na pandemia, onde o setor artístico parou, os eventos pararam, não tinha mais o que fazer, casa de show fechada, casa de festa fechada, bar, restaurante fechado, fechou, e os músicos, os artistas, a galera ficou em casa, não tinha mais circo, não tinha como o cara fazer o circo. Fecha a tenda, desmonta a tenda, acabou, não tem como, e o pessoal ficou à míngua. Aí você procura saber, tem algum artista lá no legislativo que pudesse fazer alguma coisa? Foi feita uma lei, um projeto de lei que virou a lei chamada Lei Aldir Blanc, já comentamos aqui, que foi até prorrogada no ano seguinte, 2021 foi prorrogada. É isso aí. De uma certa forma, favoreceu a galera da cultura. É verdade, mas... Mas você sabe quem foi relator desse projeto de lei? Quem? A Benedita da Silva. Que é? Artista ela? Então, não que a gente saiba. Não que a gente saiba, né? Mas então o que acontece? A gente precisa entender que a cultura precisa ser representada lá no Legislativo. A gente tem nomes que passaram por lá, ou estão lá ainda, não sei. É o Sérgio Reis passou por lá, foi deputado. Sérgio Reis foi deputado federal, é mesmo. Agnaldo Timóteo, falecido Agnaldo Timóteo, também foi deputado federal. Agnaldo Timóteo foi deputado federal? É verdade, você tem razão. Agnaldo Timóteo foi deputado federal. Tiririca tá lá, do circo. Tiririca, ele tá lá até hoje, tá lá né? até hoje. Cara, Tiririca foi uma loucura. Tu lembra do primeiro? Eu lembro da primeira eleição dele. Caraca, e ficou, é isso aí. Ficou tá lá, cara. Aí Só que também é uma pessoa que também é apagada, né? No cenário, porque acontece, se os caras artistas fossem para lá e fizessem uma união, né, uma bancada, vamos dizer nesse sentido, e fizesse projetos de leis que pudessem favorecer a classe artística, que é uma representação da cultura. Outra coisa, Moisés, a classe artística ela é tão vasta que talvez nem fosse uma bancada da arte, mas uma bancada da música, uma bancada do teatro, uma bancada do... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Pode juntar essa galera toda e fazer uma bancada da cultura. Pra início juntar essa galera toda, fazer uma mega bancada da cultura, mas até depois...
Até né? para não haver distorções, por exemplo, existe hoje aqui nas mídias, nas redes sociais, um discurso que chega a ser um pouco falacioso, se você for parar para pensar. Fala aí. A questão das leis de incentivo, né? Sobretudo a Lei Rouanet. Que falam, Pois porque é, a Lei acabou a Rouanet. mamata. O jargão é acabou a mamata. Mas a questão é a seguinte: estava sendo aplicada da forma correta? Não Essa que é a tava, questão. né? Então aí fica falando agora, usando um discurso de que acabou a mamata. Mas a verdadeira realidade, a realidade para que fosse distribuídos os valores da Lei Rouanet não aconteceu da forma correta. Privilegiou uma minoria, sempre aquela minoriazinha, com valores absurdos. Aí você fala agora que democratizou o acesso De fato, a a esse reformulação fomento. Aconteceu, aí acabou a mamada. Aí fica assim um discurso contra a cultura, contra leis que favoreçam a cultura por causa de um estereótipo criado lá atrás. Estão usando a reformulação da lei como desculpa para serem negligentes para o setor cultural. Para todo o setor cultural. Raciocínio corretíssimo, isso aí. Acaba que a gente fica de bode expiatório, né? Para um discurso que não é legítimo, que não é verdade, assim, não está acontecendo atualmente isso. E aí, quer dizer, pode falar. Tem um movimento aí que começou agora há pouco tempo de artistas, pequenos artistas, né? Não são esses grandes artistas aí que sempre levou milhões dos recursos da cultura, do Fundo Nacional de Cultura e tal. É um grupo de artistas pequeno que tem se levantado, tem levantado voz para mostrar que a cultura ela precisa ter um olhar do Estado. A Constituição, Rafael, a galera que está assistindo a gente aqui, acompanhando pela rádio, e pelo Facebook e pelo YouTube, existe na Constituição os chamados direitos sociais. E aí você tem direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, direito à alimentação. Sim. Direito à cultura, ao esporte, ao desporto, que ele fala, a Constituição, né? Então, ou seja, o que entra de recurso, ele tem que ser distribuído. É claro que é uma desproporcionalidade na distribuição dos recursos, mas existe uma determinação constitucional de que tem que haver um investimento na cultura também. Ela não pode ficar de fora. Então você está querendo dizer que talvez essa negligência, ela beira, não estou falando que pelo amor de Deus, estou falando que ela beira o inconstitucional? Por assim dizer? Não digo inconstitucional, mas seja uma omissão. Uma omissão. Uma omissão. Porque a Constituição já garante, diz que tem que ser feita, e esse recurso para a cultura, ele não está sendo, pelo menos antes, né, não era muito bem distribuído. Você via aí que... o que se falava? Não, e hoje só não é distribuído. É basicamente isso. Não, é distribuído, mas é distribuído de uma forma desproporcional. Por exemplo, muito tempo se falou o seguinte, que meu projeto nunca é aprovado. Não adianta, porque só aprova só as grandes artistas, as grandes produtoras, né? Havia esse discurso. Só que sabe qual que é a questão, Moisés? Hoje em dia eu não vejo nem o pessoal que estava... Eu não vejo nenhum artista que não estava conseguindo aprovação no passado reclamando hoje. O que eu vejo é uma galera que não faz parte do setor cultural pegando esse discurso para justamente justificar que não tem. É a mesma coisa que nego chegar e, por exemplo, assim, o BRT no Rio de Janeiro, né? O BRT não está funcionando, está horrível. Então vamos já que não funcionou, então vamos acabar com todo o investimento em todo o transporte público da cidade. E quem levanta esse discurso não usa o BRT. Não usa. É o cara que anda, que tem carro. Prejudica aquele cara que precisa do transporte público e muitas vezes, se você for ver, eu moro próximo ao BRT ali, a pista do BRT. Sim. Eu vejo passando sempre ali, agora estão com as portas abertas, os caras ficam assim, pro lado de fora, cara. Sim. Então, quer dizer, tem que ter uma melhoria na qualidade do serviço público de transporte. Isso é um paralelo que nós estamos fazendo aqui. Então, quer dizer, a gente no nosso caso da cultura, tem que também haver um olhar para isso, para não ficar um BRT da vida. E o que é mais revoltante, o que é mais revoltante é que a galera que defende essa esculhambação é uma galera que não faz parte do setor cultural. Aí fica defendendo um discurso de que porque estão querendo tirar o dinheiro da cultura para investir em armas, né? Parece que falaram isso aí esses dias.
Não, ainda tem essa galera. Tipo assim, meu Deus, só piora, Só sabe? piora, cara. Pô, Só irmão, piora. senta lá e, entendeu? Tenta não resolver a Mas situação. aí que é a importância, Rafael, que a gente está conversando aqui, sobre a necessidade de termos uma representatividade no legislativo. Pois é. O que a gente chama aqui de bancada da cultura. É preciso ter. Justamente para não ficar com esses discursos aleatórios, esquizofrênicos, Sim. sem entender nada do que está acontecendo e piorar ainda mais a situação e a comunicação, né? Existe já um movimento já crescente, tá, de pequenos artistas, de todas as áreas das artes, né? Como é que tá esse movimento? É o chamado Marcha da Cultura. Você já ouviu falar da Marcha da Cultura? Claro, nós já até noticiamos ela, né? Sim, a gente falou que teve uma agora em março, a Marcha da Cultura, salvo engano, foi dia 27 de março, não foi? Foi o último sábado de março, onde o slogan é: Agente da Cultura apoia agente de cultura. É um slogan bem interessante porque é preciso voltar a atenção para a galera que promove a cultura. Com certeza, com E certeza. esses que estão, os pequenos artistas, que estão se levantando aí, buscando melhorias para o setor, é louvável, é louvável, é louvável. Mas tem que buscar de alguma forma, né? Agora o problema é, na minha humilde opinião, enquanto que a gente não tiver representação no Congresso, acaba que a gente fica só no campo das ideias, né? No campo das ideias e fica a míngua do que pode ser feito. Do que pode, do que não pode, de veto, porque sim. Você tá entendendo? E assim, me desculpa, mas vamos ser bem sinceros. Todo mundo aqui sabe que o Brasil, o nosso problema não é grana. O nosso problema é gente que não deve colocando coisa no bolso. E além disso também, Moisés, é descaso mesmo com a distribuição de verba. Assim, o pessoal não quer pensar, o pessoal não quer planejar. A gente vive num país em que, tipo assim, que o pessoal poucas melhorias, elas só são feitas em época de campanha eleitoral. Tem isso, então, tem tipo isso. assim, o nosso problema não é grana. O nosso problema é falta de disposição da galera fazer, sabe? Então, assim, aí você pega fulaninho que faz a narrativa. Ah, não pode dar X valor para a cultura porque a área Y está precisando de tal valor. Irmão, se a área da saúde, se a área da educação está debilitada do jeito que está, não é por causa da cultura. É porque gente que não deve estar colocando dinheiro no bolso, entendeu? Então, assim, aí você pega o setor cultural inteiro e faz bode expiatório aí, e aí já desce a lenha quando a gente sabe que o problema não é esse. E também, Rafael, criar movimentos e criar formas de fomentar a cultura, de fazer cultura, né? Não só depender. O pessoal fala que o pessoal da cultura depende de recursos públicos. Na verdade, não necessariamente, né? Por exemplo, um evento, o produtor cultural, ele tem os ingressos, né? Só que os ingressos, o valor é tão baixo que não dá para bancar toda a estrutura do evento. Pois é. Aí você tem lá um complemento de empresas patrocinadoras que patrocinam o evento. Você tem também as leis de incentivo, que você consegue captar recursos através de renúncia fiscal. Sim. Então você vai somando esses recursos e faz o evento, cara. Não é necessariamente, depende de recurso público. Não é depender de recurso público. É que, infelizmente, se depender só do ingresso, não existe isso. Não dá para você fazer um evento dependendo da arrecadação de ingresso. Aí você tem que somar com apoios de empresas que colocam a sua marca no evento ali, você tem uma parte do recurso para você também bancar aí as despesas do recurso, contratar os artistas. E Moisés, assim, na minha humilde opinião, isso não reflete também o que a rádio pensa, ou nem o que o Moisés pensa, eu acredito que é obrigação sim também do Estado fomentar esses núcleos, tá? Porque se hoje a gente tem problema com violência, a gente tem também toda essa dificuldade no nosso setor educacional, a gente tem esse déficit absurdo aí na formação dos nossos cidadãos, é porque a gente tem sido negligente com a cultura. Pode falar. Os próprios equipamentos públicos, cara. Você vê vários lona cultural muito tempo fechada, totalmente sucateado, fechada. Cadê as lonas culturais, as areninhas, né? Que tem as areninhas aqui no município do Rio. Cadê os centros culturais? Cadê os incentivos para que se tenha cultura, arte, né, nos centros culturais? Muitos centros culturais fechados, abre só final de semana. E o dia de semana, como é que fica aquilo?
Cadê vocês, né? Mas é isso. Tem um site bem interessante que quem quiser pode acompanhar, é Eu Faço Cultura. Coloca lá no Google, outro lá, Eu Faço Cultura. É muito legal que é uma iniciativa inovadora que tem como objetivo democratizar e impulsionar o mercado cultural. Sim. O Eu Faço Cultura já fez parte de transformação de milhares de brasileiros por meio da arte. Que além de valorizar os artistas locais e amparar o pequeno e médio produtor cultural, o projeto tem uma missão de responsabilidade social, de formar plateias com a população mais afastada do consumo cultural. Tem que chegar a todos os lugares, cara, levar Claro, praças, né, eventos culturais nas praças. Lá perto de casa tem uma praça bem legal que é lotada, cara. Você chega no final de semana, seja sábado, domingo, você vai lá, cara, lotado. Mas o que tem lá? Sim. É gastronomia, o pessoal senta, vai, come um negócio, tem várias barracas, várias lojas de frente ali na rua. E é isso. É o que mas tem evento que ter, né? mesmo cultural você não tem, cara. Não tem. É só gostar. Tem 2 quadras, né? Na Gastronomia é legal, gente. Ninguém tá falando contra a gastronomia. Não, por que não colocar um polo de música ali? Por que não colocar um polo de teatro ali? Uma apresentação um cinema ali a céu aberto. Um cinema a céu aberto. Pô, é legal, entende? Assim, é bacana ter. Mas é isso, Moisés. Hoje tem que ser rapidinho, coisa da nossa hora. Já estamos com o nosso tempo estourado. Mas não tem problema não. Certo, vamos seguindo aí pro nosso final do programa? Vamos lá.